Terror Sombrio apresenta Cinco relatos assustadores de caminhoneiros. Você já se perguntou o que realmente acontece nas estradas durante a noite? Hoje, você vai ouvir relatos que muitos caminhoneiros preferem esquecer. Se tiver coragem, continue assistindo. O Passageiro, BR-470, Santa Catarina. Meu nome é Cláudio e eu passei quase 20 anos da minha vida cruzando esse Brasil de cabo a rabo, carregando todo tipo de carga. Mas foi numa noite fria de julho, descendo a serra da BR-470, que minha história nas estradas chegou ao fim. Era por volta de umas 2 da manhã. Eu vinha sozinho, cansado, tentando chegar em tempo para descarregar em Rio do Sul. A estrada estava deserta, o vento batendo forte nas árvores à margem da pista, fazendo sons que pareciam sussurros. Foi quando vi um homem na beira da rodovia, acenando, usava uma jaqueta preta, calça de brim surrada, mochila jogada no chão. Parei por impulso. Caminhoneiro tem essa mania besta de querer ajudar quem parece perdido no meio do nada. Baixei o vidro. Ele se aproximou com passos lentos, rosto sofrido e triste sob o capuz da jaqueta. Boa noite, patrão. Me dá uma força até ali adiante? Só uns 15, 20 quilômetros. Hesitei. Algo nele me incomodou, mas a solidão da estrada pesa na cabeça. Liberei a porta do passageiro. O banco estava com o encosto meio solto, quebrado de tanto uso. O cara entrou e sentou num baque seco, fazendo o banco ranger. Dei a partida e seguimos viagem. Foi o começo do meu pior pesadelo. Nos primeiros minutos, ele ficou em silêncio. Apenas olhava fixo para frente sem mexer um músculo. Tentei puxar conversa, perguntar para onde ia, de onde vinha. Respostas secas. Clima estranho. Piorou quando comecei a sentir um cheiro esquisito no interior da cabine, um cheiro forte de ferrugem misturada com pano molhado. Olhei disfarçadamente para ele. Suas roupas pareciam úmidas, como se ele tivesse caminhado na chuva, mas naquela noite não tinha chovido em parte alguma. Segui dirigindo, rezando para a chegada logo. Só que a cada curva, a cada buraco, o banco dele rangia de um jeito estranho. Não era só o encosto quebrado. Era como se ele mexesse o peso do corpo de um jeito errático, como se estivesse desconfortável ou machucado. Comecei a sentir algo errado crescendo dentro de mim, mas já era tarde demais para voltar. Em certo momento, ele pediu para baixar o vidro, alegando estar enjoado. Obedeci. O vento frio cortava o interior da cabine, mas ele parecia nem sentir. Ficou olhando para fora, imóvel, como se procurasse alguma coisa na escuridão da mata fechada. Então, sem aviso, ele perguntou: "Você já perdeu alguém na estrada?" Engoli em seco. Respondi que sim. Caminhoneiro velho conhece a morte cedo. Ele apenas assentiu sem olhar para mim. E aí disse: "Eu também." Fez uma pausa longa, tão longa que achei que ele tinha terminado. Mas então, completou: "Hoje faz 3 anos." O jeito como ele falou gelou meu sangue, frio, sem emoção. Como quem fala do tempo, não da perda de uma vida. O odômetro marcava que já havíamos passado dos 20 quilômetros. Devia ter perguntado onde ele queria descer, mas o medo me travava. Olhei de canto de olho para ele e vi algo que me fez quase perder o controle da direção. Havia sangue na manga da jaqueta, manchas escuras, secas, mas visíveis sob a luz pálida do painel. Engoli em seco.
Tentei manter a calma. Não podia agir impulsivamente no meio da serra. "Tá tudo certo aí, patrão?" Perguntei, tentando soar casual. Ele não respondeu. Só ficou ali, imóvel, olhando para frente, com a cabeça levemente inclinada, como quem escuta uma música que mais ninguém ouve. A tensão na cabine era sufocante. O cheiro de ferrugem parecia cada vez mais forte, e eu tinha certeza, aquilo era cheiro de sangue. Finalmente avistei uma área de escape à direita. Sem pensar duas vezes, puxei o caminhão para lá e parei. Desliguei o motor. Silêncio. O vento batia a lataria e o rangido do banco quebrado soava como gemidos abafados. Me virei para ele. "Aqui tá bom para você descer?" Demorou alguns segundos que pareceram eternos. Então ele abriu a porta devagar, sem fazer barulho. Desceu e, sem dizer uma palavra, começou a caminhar na direção do mato, sumindo na escuridão como se nunca tivesse estado ali. Fiquei parado por alguns minutos, sem coragem de ligar o caminhão. Quando finalmente criei coragem, olhei para o banco onde ele estivera sentado e vi uma marca profunda, uma mancha escura no tecido do banco quebrado. Algo que nem lavagem profissional tiraria. Algo que parecia uma marca de despedida ou de culpa. Cheguei no destino atrasado, perturbado, sem conseguir explicar o que tinha acontecido. Fiquei semanas tentando esquecer, mas nunca mais foi igual. Às vezes à noite, quando dirijo na cidade, ouve o som, o ranger do banco quebrado, mesmo sem ninguém sentado ali. Hoje não pego mais estrada. Vendi o caminhão, larguei a vida de caminhoneiro. E, mesmo assim, tem noites em que acordo suando frio, com a sensação de que alguém está sentado no banco do passageiro. Meu nome é Valmir. Passei quase metade da vida cortando o Brasil de cima a baixo com meu caminhão velho, um 1013 azul que parecia parte do meu corpo. Já vi muita coisa na estrada. Assalto, acidente, animal cruzando no escuro. Mas tem uma madrugada que ficou entalada na minha garganta até hoje. Foi na BR-116, interior de Minas, entre Governador Valadares e Teófilo Otoni. Trecho isolado, pista velha, cheio de curvas fechadas e mata dos dois lados. Era fim de junho, época de frio e garoa fina. Eu vinha voltando vazio, só com o caminhão e o pensamento acelerado para chegar logo em casa. Até que vi uma mulher, sozinha, na beira da estrada, debaixo da chuva rala, acenando com o braço. Ela estava descalça, cabelo grudado no rosto, vestindo uma roupa clara que colava no corpo por causa da água. O braço tremia, insistente, pedindo socorro. Instinto bateu mais forte que o medo. Pisei no freio. O caminhão deu aquela sacudida pesada antes de parar alguns metros adiante. Olhei pelo retrovisor. Ela continuava lá. Desci. A chuva fria bateu nas costas feito navalha. "Moça, tá tudo bem?" Gritei contra o vento. Nada. Só o barulho da água pingando das folhas. Caminhei em direção ao ponto onde ela estava. Mas quando cheguei, não tinha ninguém, só pegadas desfeitas pela lama. O coração disparou. Dei uma volta, chamei de novo. Nada. Era como se ela tivesse evaporado no ar. Voltei para o caminhão com a cabeça a mil. Talvez fosse cansaço, alucinação, talvez ela tivesse se escondido no mato. Subi na cabine, respirei fundo e segui viagem. Mas a estrada parecia diferente, mais escura, mais apertada. E foi então que vi, uns 5 quilômetros à frente na curva, a mesma mulher, parada no meio da pista, imóvel, encarando o caminhão.
Dessa vez não acenava, só olhava. O medo gelou minha espinha. Pisei fundo no acelerador, decidido a não parar mais. Mas conforme me aproximei, ela desapareceu, sumiu no ar. E a cabine do caminhão ficou fria, fria como uma câmara mortuária. O rádio, que estava desligado, ligou sozinho. Um chiado forte tomou conta, e no meio do chiado, uma voz feminina sussurrou meu nome. Valmir. Quase perdi o controle do caminhão. Desliguei o rádio, fechei os vidros, tentei ignorar, mas o peso na boleia parecia dobrar, como se tivesse alguém ali dentro, sentado do meu lado, respirando pesado. Não olhei, não olharia nem soube. Ameaça. Só acelerava cada vez mais, rezando para ver alguma luz de cidade, algum sinal de vida. Mas a estrada parecia não acabar nunca. Depois de muito tempo, ou o que pareceu uma eternidade, vi um posto de gasolina à frente, iluminado, como uma ilha no meio do nada. Entrei bruscamente no pátio, desci do caminhão suando, ofegante, com as pernas bambas. O frentista veio até mim preocupado. Que foi, parceiro? Tá branco igual papel? Contei por cima o que aconteceu. Ele balançou a cabeça devagar. Você não é o primeiro, nem vai ser o último. Me puxou para dentro da conveniência, serviu um café forte. Enquanto eu tentava me acalmar, ele explicou. Tem uns 20 anos que isso acontece. Dizem que uma moça morreu atropelada por um caminhão nessa estrada. Muita gente vê ela pedindo carona na chuva. E quem para? Perguntei, a voz falhando. Ele olhou sério. Alguns somem. Outros, como você, conseguem escapar. Eu não perguntei mais nada. Não queria saber. Não naquela noite. Depois daquele dia, nunca mais rodei à noite por aquela estrada. Troquei de rota, depois troquei de profissão. Hoje vendo peças de caminhão numa lojinha pequena em Sete Lagoas. Tem gente que acha que eu larguei as estradas por causa da idade, das dores nas costas. Eu deixo pensarem assim. A carga errada. Estrada Velha de Goiás. GO 020. Meu nome é Renato. Na época, eu fazia transporte de carga leve, principalmente pequenas mudanças ou encomendas mais isoladas no interior do Goiás. Numa manhã abafada de setembro, recebi um serviço urgente de última hora. O pedido era simples: buscar uma carga num galpão velho na saída de Goiânia e levar até uma fazenda pequena perto de Cristianópolis, usando a Estrada Velha de Goiás, a GO 020 antiga, que ninguém mais gostava de usar depois da duplicação. O pagamento era bom demais para recusar. A única exigência estranha era que eu não abrisse a carga de jeito nenhum, nem conferisse nem mexesse, só entregasse. Confia, parceiro, tudo certo com a nota, disse o homem baixo, de olhar fugidio, que me entregou os documentos carimbados e a chave do galpão. A pressa, a grana fácil, o cansaço, tudo me fez ignorar os sinais. Tudo me fez pegar a carga errada. O galpão era um lugar esquecido. Paredes de tijolos expostos, portão enferrujado, cheiro de mofo e coisa podre. Dentro, só uma coisa me esperava: uma caixa de madeira enorme, tão grande que quase ocupou toda a carroceria do caminhão. Era pesada. Tão pesada que precisei usar uma rampa improvisada para conseguir empurrar até dentro. O detalhe é que quando bati a caixa sem querer na quina da carroceria, ouvi um som abafado vindo de dentro, um som orgânico, algo entre um suspiro rouco e um grunhido de dor. Arrepio percorreu minha espinha, mas respirei fundo. Provavelmente, bicho, pensei. Um boi, uma vaca, um animal para abate.
Interior tem dessas cargas, embora proibidas. Fechei a lona por cima da caixa, dei a partida no motor e me enfiei na GO 020 sem olhar para trás. Deveria ter prestado atenção. Deveria ter deixado a carga onde estava. No início, a viagem foi tranquila, mas depois do entroncamento da GO 136, quando a estrada começou a ficar mais velha, com asfalto rachado e mato crescendo nas laterais, coisas estranhas começaram a acontecer. O motor, até então, firme, começou a falhar. O rádio, que sempre ficava em música sertaneja ou notícia de AM, saiu do ar, dando lugar a um zumbido grave, irritante, e a temperatura dentro da cabine caiu. Muito. Mesmo com o sol rachando lá fora, o ar parecia congelado, como se estivesse rodando no meio de um freezer. Olhei pelo retrovisor. A lona que cobria a caixa se mexia, como se algo lá dentro estivesse tentando se soltar. Foi então que a carga começou a reagir. A carroceria inteira estremecia, como se a caixa estivesse viva, batendo nas paredes. E então eu ouvi chamados, sussurros vindos de trás de mim, palavras desconexas, mas que de algum jeito minha mente entendeu. Volta, não leva, abandona. Suei frio. O instinto dizia para parar, jogar aquela coisa fora, sumir dali. Mas o medo era maior. Medo do que poderia estar preso naquela caixa. Medo do que eu poderia ver se ousasse abrir. Então continuei. Pé no acelerador, rezando para chegar logo. Foi quando vi algo ainda pior. Na beira da estrada começaram a aparecer pessoas, mas não eram normais. Eram figuras magras demais, com roupas rasgadas, olhos fundos, pele acinzentada, ficavam paradas, imóveis, só acompanhando o caminhão com o olhar enquanto eu passava. Não acenavam, não pediam carona. Só observavam como se soubessem o que eu carregava. O trecho até Cristianópolis, que deveria levar 40 minutos, parecia não acabar nunca. Cada curva, cada pedaço de asfalto quebrado era como uma armadilha. E os vultos à beira da estrada aumentavam. Finalmente, avistei a entrada da fazenda. Era uma propriedade velha, com cercas de arame farpado quebradas e uma casa de madeira torta no topo de uma colina. Buzinei. Nada. Desci do caminhão, o motor ainda tossindo em marcha lenta. Foi então que vi. As portas da casa abriram devagar, com um rangido assustador. E dela saiu um homem com uma roupa estranha, meio que uma capa com capuz, vindo em minha direção com uma lentidão impossível. Senti o instinto gritar, corri para a cabine e tentei dar ré, mas o caminhão não ligava mais. O caminhão tossia, gemia, mas não pegava. Na minha frente, o homem estranho já estava a poucos metros. Aquele lugar não tinha um cheiro agradável. Parecia uma mistura de terra molhada, carne estragada e sangue seco. Então, a caixa na carroceria se rompeu. Ouvi a madeira estalar com violência e a lona foi arremessada para o alto, revelando o que eu carregava. Não sei se era um animal, mas fiquei tão assustado com a força e com o barulho. O caminhão tremeu inteiro quando aquilo se libertou. Num segundo, ela caiu no chão da estrada, fazendo a terra seca subir e começou a se arrastar no chão. Cada passo dela surgia um barulho no ar. Eu não pensei duas vezes. Saltei do caminhão, corri estrada abaixo sem olhar para trás. Podia ouvir os grunhidos daquilo, umas correntes batendo contra o chão, e também ouvi uns sussurros estranhos. Corri como nunca. Só parei quando cheguei numa mercearia velha, iluminada por uma luz amarelada e fraca. Entrei cambaleando, pedindo ajuda, implorando por um telefone. O velho atrás do balcão me olhou de cima a baixo e perguntou apenas uma coisa: "Você mexeu com a carga?"
Neguei com a cabeça, ainda em choque. Ele soltou um suspiro pesado, como quem já sabia o que tinha acontecido. Então, se você tiver sorte, talvez eles só te sigam por uns anos. Ele me perguntou: viu alguma coisa na estrada? E eu tive sim uns vultos estranhos. Pareciam espíritos, não acredito muito nessas coisas. Então ele me disse: eram os outros que não tiveram a sua sorte. E me deu as costas, como se não houvesse mais nada a ser feito. Abandonei o caminhão lá mesmo. Peguei carona até a cidade grande. Larguei a profissão. Larguei a estrada. Nunca mais dirigi na estrada. Hoje, trabalho em manutenção de oficina. Coisa simples, chão firme debaixo dos pés, longe das rodovias escuras, mas nunca me livrei completamente daquilo. Às vezes, quando estou sozinho na oficina à noite, sinto aquele cheiro estranho. Aquele cheiro horrível de terra, carne e sangue. Às vezes, vejo sombras pela janela, me observando em silêncio. E de vez em quando, ouço o som de correntes arrastando, bem devagar, como se algo ainda estivesse vindo me buscar. Às vezes acho que devo ter enlouquecido, ou não sei o que pode ter acontecido comigo. Só sei que nunca mais vou naquela estrada. O caminhão abandonado, BR-364, Rondônia. Meu nome é Rogério. Dirigi caminhão por quase 15 anos, cortando o Brasil de ponta a ponta, acostumado com todo tipo de história de beira de estrada. Mas tem uma noite que até hoje eu evito comentar. Aconteceu na BR-364, trecho de Rondônia, um dos mais isolados e perigosos que já enfrentei. Naquela época, eu trabalhava para uma transportadora pequena em Porto Velho. Não ganhava muito, mas era honesto. Num sábado à tarde, o chefe me chamou no canto. Rogério, serviço fácil. É só ir buscar um caminhão que ficou parado no meio da pista. Motorista abandonou. A gente precisa trazer de volta. Me estranhei. Motorista abandonar caminhão no trecho mais deserto da BR-364? Mas era pagamento dobrado. E eu precisava da grana. Aceitei. Só que desde o começo, algo não parecia certo. Peguei um carro pequeno da firma e fui até o ponto marcado. O sol já se escondia no horizonte quando vi o caminhão. Era um modelo antigo, vermelho desbotado, encostado no acostamento, como se tivesse parado ali por vontade própria. Nenhum sinal de pane, nenhum pneu furado, nenhum rastro de acidente. Só o caminhão parado, silencioso, imóvel. Deixei o carro, subi na boleia. A porta rangia quando aberta. O interior tinha cheiro forte de mofo e óleo diesel. Em cima do painel, uma nota fiscal dobrada. Ao meio, amarelada pelo tempo. Curioso, abri e foi aí que meu estômago virou. A nota era datada de 2012. O nome do motorista? Francisco Moreira da Silva. Um nome que eu já tinha ouvido antes. Em conversas de boteco, de boca pequena, Francisco era um caminhoneiro que havia desaparecido naquele trecho sem deixar rastros. Frio na espinha, olhei em volta. Só mato e um silêncio pesado que parecia me observar. Mesmo com o medo crescendo, fiz o que tinha que fazer. Conectei a chave reserva que a firma me deu. Dei a partida. O motor pegou de primeira, como se o caminhão nunca tivesse sido abandonado. Aquilo só aumentou. A sensação de que algo estava errado. Comecei a rodar. A BR-364 à noite é um lugar inóspito, sem iluminação, sem sinal de celular, sem viva alma por quilômetros. O rádio chiava em ondas estáticas. De vez em quando, um estalo do mato do lado da pista fazia meu coração pular. Tentava me concentrar no asfalto, mas os olhos insistiam em buscar vultos.
na beira da estrada. E foi aí que começou. Primeiro, o rádio. Sem motivo aparente, captou uma música antiga, de voz arranhada, como um disco velho rodando fora de compasso. Achei que fosse coincidência, mas o cheiro na cabine piorou. Mistura de ferro enferrujado e gasolina velha. Depois, no espelho retrovisor, comecei a ver sombras se movendo atrás do caminhão. Toda vez e que olhava diretamente, não tinha nada, mas no canto dos olhos parecia que algo se arrastava na pista atrás de mim. A tensão era tanta que minha mão tremia no volante. Respiração curta, suor frio escorrendo pelas costas. Segui dirigindo, o mais rápido que podia sem sair da pista. Não olhava mais para os lados, só queria chegar em casa. Horas depois, já na entrada de Porto Velho, encostei o caminhão no pátio da firma. Desci tão rápido que quase tropecei. Chamei o chefe, joguei a chave na mão dele e disse: "Tá aí, nunca mais me mande buscar caminhão abandonado." Ele deu uma risadinha estranha e largou. Sabia que esse caminhão era do Chico, né? Minha boca secou. Antes que eu pudesse responder, ele completou: "Ninguém mais queria encostar nele. Dizem que quem dirige traz junto alguma coisa que ficou presa naquela estrada." Dei meia volta e fui embora sem olhar para trás. Nunca mais voltei a trabalhar naquela firma. Hoje, anos depois, ainda acordo de madrugada com a lembrança daquela viagem, com o som arranhado da música tocando no rádio, com o cheiro de ferrugem entranhado no nariz. E às vezes, juro que no silêncio da madrugada, escuto o barulho de passos pesados na garagem. Passos que param diante da porta da minha casa, esperando. O Homem do Chapéu no meio da pista. BR-407. Petrolina, BA. A BR-407 se estendia feito uma língua negra sob a noite espessa. O relógio do painel marcava 02:47 e eu já estava lutando contra o peso das pálpebras havia mais de meia hora. A estrada ali parecia viva, cada curva escondendo sombras mais grossas que o breu. Petrolina já tinha ficado para trás, mas a sensação era que eu rodava em círculos, preso num pedaço esquecido do mundo. O calor era um troço sufocante, mesmo de madrugada. O ar entrava quente pela fresta da janela, misturado com cheiro de mato queimado e poeira antiga. O motor do caminhão roncava num ritmo hipnótico, quase embalando um sono perigoso. Foi quando eu vi, no feixe amarelado dos faróis, lá na frente, no meio da pista, surgiu uma figura. Primeiro achei que era uma árvore caída, talvez uma vaca. Mas conforme me aproximei, vi que era um homem, imóvel, vestido com um terno velho, escuro, que parecia absorver a luz dos faróis. Um chapéu de aba larga cobria parte do rosto, mas dava para ver o queixo ossudo e o jeito esquisito de quem não pertencia àquele tempo. Instintivamente, tirei o pé do acelerador. O caminhão foi perdendo velocidade, gemendo sob o peso da carga. Um suor frio começou a brotar nas minhas costas. O homem não se mexia, e à medida que eu chegava mais perto, eu percebia que ele também não tinha sombra. Senti um arrepio subindo pela espinha, mesmo com o calor grudento da madrugada. Meu primeiro impulso foi desviar, jogar o caminhão para o acostamento e seguir viagem. Mas algo, uma curiosidade doentia, me prendeu ali. Era como se meus pés tivessem colado nos pedais e minhas mãos, mesmo trêmulas, segurassem firme o volante. A poucos metros dele, o farol iluminou de vez, e então eu vi o rosto, só que não era um rosto.
Onde deviam estar olhos, nariz e boca, havia apenas uma pele lisa, esticada, pálida, como um lençol úmido cobrindo um crânio. O homem do chapéu virou a cabeça levemente, como se sentisse meu olhar. Foi aí que o rádio do caminhão, desligado, chiou sozinho. Um chiado grosso, como respiração forçada dentro de um tubo metálico. Aquela coisa deu um passo em minha direção. Não andando, deslizando, como se o asfalto não existisse sob seus pés. O instinto gritou mais alto. Joguei o volante com força para o acostamento. O caminhão quase tombou, pneus urrando no escuro. Mas o pior ainda estava por vir, no espelho retrovisor. Eu ainda via ele, muito mais perto do que deveria. Acelerei feito um condenado. O motor berrava e o velocímetro subia rápido, mas parecia que a estrada se esticava infinitamente à minha frente. As luzes do retrovisor mostravam o vulto negro correndo atrás de mim. Não era natural. O homem do chapéu avançava com passos largos, impossíveis para um ser vivo, como se a distância entre nós não significasse nada. O chiado no rádio aumentava, misturado agora com um sussurro que eu não conseguia entender. Palavras emboladas, sons graves, como um idioma antigo, esquecido. Meus dedos doíam de tanto apertar o volante. Cada músculo do meu corpo implorava para fugir, para acordar, para sair daquele pesadelo. Mas eu estava acordado e completamente sozinho. Quando achei que ia desmaiar de terror, vi adiante um posto de gasolina. O letreiro velho piscava intermitente, como se estivesse morrendo. Sem pensar, joguei o caminhão para dentro do pátio. O freio rangeu, a carga balançou, o motor tossiu e morreu. Silêncio. O posto parecia abandonado. Nenhum movimento, nenhum som, exceto o chiado insistente no rádio. Olhei pelo retrovisor. Nada, só o breu. Pensei em descer. Parte de mim queria correr para dentro da lanchonete vazia. Buscar gente, buscar luz, qualquer coisa. Mas aí, o chiado virou um riso abafado. Riso ecoou dentro da cabine, vibrando nos vidros, no painel, na minha pele. Era um riso sem alegria, um som baixo, carregado de ódio. Então, lentamente, como em um pesadelo, o vidro do lado do passageiro começou a embaçar. Primeiro um ponto, depois se espalhando como uma névoa úmida, apesar do calor sufocante. E, no embaçado, uma mão apareceu. Uma mão de dedos longos, esqueléticos, deslizando do lado de dentro da janela. Eu estava preso. O homem do chapéu estava dentro da cabine. Senti um peso invisível no banco do passageiro, como se alguém tivesse se sentado ali. O estofado rangeu sob um peso que eu não via. O cheiro de terra molhada e carne apodrecida invadiu meu nariz. Senti a bile subir na garganta. E então, pela primeira vez, ouvi claramente a voz. Você viu, agora nunca mais vai esquecer. O mundo girou, meu corpo congelou. Eu não sabia se era medo ou se minha alma já estava deixando meu corpo. Fechei os olhos, rezei. Não sei quanto tempo fiquei ali, esperando o pior. Quando abri, a cabine estava vazia. O vidro limpo, o rádio morto. Mas no banco do passageiro ficou o chapéu. No início, achei que era imaginação, que o cansaço da estrada, o susto, tudo tinha me feito ver coisas. Deixei o chapéu no banco do passageiro sem coragem de tocar. Era um objeto surrado, com marcas de mofo e um cheiro forte de couro velho misturado com algo mais azedo, difícil de explicar. Segui viagem com o coração ainda martelando no peito, mas conforme os dias passaram, percebi que o pesadelo não tinha ficado naquela madrugada. Ele tinha vindo comigo. Primeiro foram os sonhos.
sempre o mesmo. Eu dirigindo sem rumo numa estrada que não acabava nunca, cercada de névoa espessa, com vultos parados à beira do asfalto, vultos usando ternos negros e chapéus de aba larga. Depois, os sons. De noite, mesmo parado nos postos, eu ouvia passos circulando o caminhão, o ranger do metal da carroceria, como se alguém estivesse subindo para dentro, pé ante pé. Só que quando eu saía para olhar, não tinha ninguém. Uma tarde, já perto de Feira de Santana, algo pior aconteceu. O rádio, que eu não usava mais, ligou sozinho. E não era música. Era o mesmo chiado abafado da outra noite, mas dessa vez misturado com frases quebradas, em uma língua que eu não reconhecia. Uma língua que parecia sussurrada do fundo de um túmulo. Estacionei num posto para tentar descansar, mas dentro da boleia o ar ficou pesado, sufocante, como se eu estivesse respirando fumaça. Quando fechei os olhos, vi o chapéu, só que não era mais um objeto, era uma boca. O chapéu se retorcia como uma pele viva, abrindo uma boca imensa, negra, sem fundo, e de dentro saía aquele mesmo riso abafado, cada vez mais alto, mais desesperado. Acordei gritando, encharcado de suor. O chapéu ainda estava lá, exatamente onde eu deixei, mas agora parecia um pouco mais gasto, como se estivesse sendo usado por alguém invisível. Tentei me livrar dele. Joguei pela janela num trecho deserto da estrada, num momento de desespero, gritando palavrões para noite vazia. Senti um alívio imediato, como se um peso tivesse saído do meu peito, mas nem cheguei a rodar 50 quilômetros. Quando parei para abastecer, o chapéu estava lá, de novo, no banco do passageiro, seco, sujo de poeira, esperando por mim. Era como se tivesse cravado garras invisíveis na minha vida. Naquela noite, o pesadelo mudou. Eu estava parado no acostamento, sem combustível, e vi adiante dezenas de caminhões abandonados, motores ainda quentes, faróis acesos. Em cada um deles havia um motorista sentado imóvel, encarando o nada. Todos vestindo o mesmo terno velho, todos com chapéus de aba larga, e no meio da estrada, andando em minha direção, vinha ele, o homem do chapéu. Mas agora, ele tinha olhos, e eles eram os meus. Acordei com o caminhão tremendo, do lado de fora, batidas secas no vidro, 3 toques fortes, pausados. Abri os olhos. O relógio marcava exatamente 0300. Tudo parecia imóvel, silencioso. Olhei para o banco do passageiro. O chapéu agora estava na minha cabeça. Senti o couro gelado tocando meu couro cabeludo, escorrendo uma umidade fria pela nuca. Gritei, bati a mão para tirar aquilo, mas era como se estivesse grudado em mim, colado na pele. O rádio chiou de novo. Dessa vez ouvi meu próprio nome sendo sussurrado. Carlos. Arrastado, gutural, vindo de dentro dos alto-falantes. Pisei no acelerador como um louco, fugindo, sem olhar para trás. Só depois de muitos quilômetros, o chapéu finalmente caiu no assoalho da boleia. Mas eu sabia que ele não tinha me deixado. Eu já era parte da estrada, assim como aqueles outros motoristas. Os meses que se seguiram foram um borrão. Segui dirigindo por inércia, como um zumbi, rodando de um estado a outro, sem lembrar direito dos trajetos, sem saber como chegava aos lugares. Os pesadelos eram constantes. Às vezes, no retrovisor, eu via um vulto parado no acostamento.
Outras vezes, ouvia passos secos subindo na boleia enquanto dirigia. O cheiro de couro podre e terra molhada me perseguia como uma sombra invisível. O chapéu sempre voltava. Podia deixar no posto, jogar, num rio, abandonar no meio da pista. De alguma forma ele me encontrava, e cada vez que voltava parecia mais faminto. O rosto do homem do chapéu foi mudando também. De sem rosto para um rosto que era uma mistura do meu com outros que eu não reconhecia. Como se ele estivesse roubando pedaços das almas que cruzavam seu caminho. Não lembro exatamente quando decidi abandonar as estradas. Talvez tenha sido numa madrugada sem lua. Quando parei o caminhão no acostamento, chorei feito uma criança e implorei para ser esquecido. Para ser deixado em paz, ou talvez tenha sido depois daquele último sonho. No sonho, eu não era mais o motorista. Eu era o passageiro, sentado imóvel ao lado de outro homem dirigindo. Um homem vestido com meu próprio uniforme sujo e amassado, usando meu rosto antigo, antes do terror. E ele sorria. Sorria enquanto o caminhão afundava numa estrada que se dissolvia em lama e escuridão. Acordei diferente naquela manhã, vazio, sem medo, mas também sem esperança. Deixei o caminhão no pátio da transportadora e nunca mais voltei. Hoje vivo numa cidade pequena, longe das grandes rodovias. Tenho um emprego simples que me mantém ocupado durante o dia. Faço de tudo para evitar a solidão. Nunca mais pus os pés numa estrada longa. Algumas noites ainda acordo suando frio, com o cheiro daquele chapéu impregnando o quarto. Às vezes, andando pela rua, juro que vejo homens de terno escuro parados nas esquinas, me observando em silêncio. Mas eu não corro mais. Aprendi que o medo é o que chama eles. Então, eu finjo que não vejo. Sigo em frente. E rezo todos os dias para que o chapéu nunca encontre outro caminhoneiro tão tolo quanto eu. Fui, porque uma vez que você cruza com o homem do chapéu, a estrada nunca te esquece. Se você já passou por algo parecido ou tem alguma teoria sobre o que aconteceu, deixe seu comentário aqui embaixo. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora, porque histórias como essa estão longe de acabar. Nos vemos no próximo vídeo, onde o impossível se torna real.